Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? Vamos analisar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse juízo investigativo. Audio Jungle. Audio Jungle. Adventismo do sétimo dia, existe uma doutrina perigosa chamada doutrina do juízo investigativo. E muitos crentes não sabem que isso existe. Muitos crentes não têm ideia do que seja isso. E eu quero explicar para os irmãos o que é isso, o que é essa doutrina do juízo investigativo. O que isso propõe? A doutrina do juízo investigativo, irmãos, ela nasceu de um erro. Ela nasceu de um pecado, de uma falha terrível, de uma mentira deslavada, e ela se constitui num dos desvios doutrinários mais assustadores que há, um desvio doutrinário que ofende, que cospe na cruz de Cristo. Como? Como ela surgiu? Bem, ela surgiu com um batista, tinha que ser, né? Surgiu com um batista chamado William Miller. O que aconteceu com William Miller? William Miller pegou um texto de Daniel, abram sua Bíblia nesse texto, para que os irmãos entendam o texto. Daniel 8,14, eu coloquei no boletim a história dele, está aqui no boletim, o nome do boletim é O Intérprete Trapalhão. Aqui. O intérprete trapalhão é William Miller, está aqui a história dele, eu registrei aqui, o que aconteceu. Mas eu quero apontar para os irmãos com mais alguns detalhes. O que fez o William Miller? E eu quero apontar isso para os irmãos. Abrem Daniel 8,14. Daniel 8,14. Diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que ele entendeu desse versículo? Ele imaginou que esse versículo falava sobre a volta de Cristo. Ele imaginou que quando o texto fala, depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, ele entendeu que esse santuário será purificado era a volta de Cristo. É o que ele fez. Ele transformou 2.300 tardes e manhãs em anos. Ele entendeu que dentro de que o anjo estava falando para Daniel, que isso aqui é uma visão que Daniel teve, e ele entendeu que essa revelação que Daniel teve, era uma revelação que dizia que dentro de 2.300 anos, Jesus Cristo ia voltar. Então o que ele fez? Ele pegou o ano 457 a.C., olha só, de onde ele tirou esse ano e por quê? Bom, aí tem que perguntar para ele. Ele entende, ele dizia, o ano 457 foi o ano em que Esdras voltou para Jerusalém para restaurar o templo. Então ele pegou esse ano 457, foi quando Esdras voltou para Jerusalém, e acrescentou esse ano 457 a.C., 457 a.C., ele acrescentou esse ano 2.300 anos. E que ano que caiu? 1843, 1844. Então ele diz o seguinte: Jesus vai voltar em 1844. Uau! Esse texto não diz nada disso. É um grande desvio, é uma interpretação absurda, não tem lógica nenhuma isso. O texto está falando de 2.300 tardes e manhãs, não de anos, são dias. E mais,
Esse texto fala sobre as ações dos reis da Média e da Pérsia e dos reis da Grécia. É só olhar o versículo 20 e o versículo 21. O próprio capítulo 8 tem a sua interpretação. O capítulo 8 de Daniel foi interpretado pelo anjo que apareceu para Daniel e explicou para ele o sentido do capítulo. Nós não precisávamos de mais nada. Não precisávamos de nenhuma outra explicação, porque o próprio capítulo tem explicação. O versículo 19 diz: e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E ele vai explicando, dizendo que essas coisas eram referentes aos 2 impérios que iam surgir depois da Babilônia. E tudo isso já aconteceu. O santuário foi profanado e depois de 2.300 tardes e manhãs, o santuário foi purificado de novo. Isso aconteceu na terra. Isso aconteceu na história. Isso aconteceu na época dos reis gregos, na época do bode peludo, como diz o texto aqui. É passado. Para Daniel era futuro. Para Daniel eram coisas que iriam acontecer. Para nós, são coisas que aconteceram já há séculos. Mas ele entendeu que não. Que o versículo 14 dizia respeito a outras coisas. Que Jesus iria voltar em 1844. Que dia? Ele fez seus cálculos, pegando algumas datas do calendário levítico, e chegou à data exata, 22 de outubro de 1844. E muitos seguiram esse homem, inclusive uma mocinha de 17 anos chamada Ellen White. Ela seguiu também. Vários seguiram. E chegou o dia. Muitos tinham vendido as suas propriedades. Muitos tinham tirado seus filhos da escola. Aliás, tinham tirado seus filhos da escola não em 1844, anos antes. Porque para que colocar meus filhos na escola se Jesus vai voltar daqui a pouquinho? Ele vai voltar em 1844, aí está as portas. Para que tudo isso? Para que esses bens? Vamos vender tudo. E foram assim fazendo essas coisas. E o que aconteceu então no dia 22 de outubro de 1844? Não aconteceu nada. O que aconteceu então? Vejam o que aconteceu. Surgiu nesse grupo de discípulos um outro visionário chamado Hiram Edson. Hiram Edson. E o que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, não, calma. O Miller não errou, não. Na verdade, ele acertou. É que na verdade ele não entendeu muito bem a revelação dele. Um profeta que não entende a própria revelação, que explica a sua revelação de forma errada. Ou seja, ele tem acesso ao principal, não tem acesso ao acessório. Ok, então qual é o sentido certo? Olha, veja bem, ele diz o seguinte, ele escreveu o seguinte, aqui num livro chamado História do Adventismo de Marvin Maxwell, na página 50. Diz assim, Hiram Edson: detive-me em meio ao campo. Devia estar triste, né? Porque chegou o dia 23 e Jesus não voltou. Foi para o campo. O céu parecia abrir-se-me à vista, e vi, distinta e claramente, que em lugar de nosso sumo sacerdote sair do lugar santo do santuário celestial para vir à terra, em vez disso, ele pela primeira vez nesse dia entrou no segundo compartimento desse santuário. Então essa era a vinda. A vinda era a vinda para o Santo dos Santos. E que tinha uma obra para realizar no Santo dos Santos antes de vir à terra. Tem uma visão. Não, Jesus voltou, mas ele voltou no tabernáculo celestial. Ele entrou no Santo dos Santos. Foi isso que aconteceu. Por isso a gente não viu. A gente entendeu errado. E pior, acreditaram nessa história. E entre as pessoas que acreditaram nessa história,
estava a jovenzinha, a Ellen White, para azar dos adventistas. Por quê? Porque ela endossou essa visão, e agora, como ela é uma profetisa, é entendida como inerrante e infalível dentro desse movimento, tudo que ela falou tem que ser defendido a ferro e fogo. Qual é o momento mais importante da história? Nós precisamos entender que desde 1844 até agora, está acontecendo algo extraordinariamente importante na história do planeta Terra. E nós precisamos entender de que dentro do contexto do plano da salvação, isso é fundamental para as decisões daqueles que vão se salvar ou vão se perder. Quando Jesus morreu, por exemplo, nós que não existíamos, tínhamos chance de salvação? Nós não existíamos, né? Nem se pensava nisso, não tinha como. Agora, qual é o momento mais importante em relação às questões que envolvem salvação? Ellen White diz: o santuário no céu é o centro da obra de Cristo em favor dos homens. Não é a cruz, não é a criação, não é o momento do dilúvio, não é o nascimento de Jesus, não é a ressurreição. Qual é então o momento mais importante da história do planeta Terra? Vamos analisar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse juízo investigativo. Analisemos algumas coisas mais. Você sabe que em 22 de outubro de 1844 se cumpriu a profecia de Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10 fala de um livrinho que foi doce na boca e amargo no estômago. Correto? E nós não temos tempo aqui de estudar esse texto, quem sabe em outro momento a gente pode estudar. Mas esse livrinho nada mais é do que o livro de Daniel, que foi estudado com muita intensidade ali, não é? Momentos antes de 1844, de maneira especial de 31 a 44, com Miller. E aí surgiu o movimento millerita, a ponto de os historiadores dizerem que 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos, das 17 milhões que existiam, se tornaram milleritas. Não é? E aí, interessante, não é? O que isso aconteceu. E isso fez com que se despertasse um estudo maior do livro de Daniel. E o livro de Daniel, ele abre então essa situação de um evento muito importante, que a princípio eles pensavam que seria na Terra, mas logo em seguida, no dia 23 de outubro, um cidadão chamado Hira Edson, e ele menciona isso anos depois, ele então estava, depois de ter ficado um tempo no celeiro orando com aquele povo millerita que não sabia o que tinha acontecido, porque eles esperavam a volta de Jesus. Eles então passam por um milharal, e possivelmente ele e Crozier, que era um outro pioneiro. E aí então ele diz que vê o céu se abrindo e vê Jesus saindo do lugar santo do Santíssimo no santuário celestial. Eles não tiveram, com certeza, luz, porque não leram Hebreus capítulo 8, por exemplo, verso 1 e 2, que é muito claro, que diz o quê? Que Jesus está hoje no santuário não feito por mãos humanas, no céu. Eles não tiveram a luz propositalmente, Deus não permitiu que eles soubessem disso. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o momento mais importante da história do planeta Terra. O que começou em 22 de outubro de 1844? Um juízo que nós chamamos tecnicamente de investigativo ou pré-advento. O que significa esse juízo? Significa que o momento mais importante da história do planeta Terra começou a ser escrito. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu pensei que era a cruz. Eu pensei que de repente fosse a volta de Jesus. Entenda, na cruz não estava nada definido. Na volta de Jesus tudo estará definido. Qual é o momento de definição? Qual é o momento em que há chance? Qual é o momento que há graça ainda? A partir de 22 de outubro de 1844, até momentos antes da volta de Jesus, que nós em teologia chamamos esse momento de o fechamento da porta. Por que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844, de acordo com os adventistas? Eles dizem o seguinte, eu vou ler a explicação para vocês. A purificação do santuário celeste, ele entrou para purificar o santuário celeste. A purificação do santuário celeste é a purificação de pecados registrados em livros nos céus. Ok? Sempre que nós, os salvos, pecamos, isso é registrado em livros celestes. Então, quando você peca, é registrado. Pecado número 1. O que Cristo fez então?
texto aqui falando o seguinte: quando os justos pecam, seus pecados são registrados no céu. Se eles permanecerem ali, não poderá haver justificação. Tem que apagar os pecados dos livros. Por isso, em 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos para purificar esses pecados registrados. Então o que ele está fazendo agora? Está trabalhando nisso aí. Ele está fazendo expiação. Ele continua a obra expiatória, apagando os pecados dos livros, os pecados que estão registrados nos livros celestes. Bem, esse é o adventismo. Essa é a doutrina distintiva dos adventistas. E o que isso implica? Isso significa que a obra de Cristo na cruz não foi uma obra cabal. Quando Cristo disse está consumado, estava mesmo? Não. Ainda tenho que fazer algumas coisas. Ainda tenho alguns pecados para resolver. A obra da cruz não é uma obra que se completou. Foi necessário se passar 19 séculos, tiveram que se passar, para que o Senhor entrasse no santo dos santos celestial e completar essa obra. O autor de Hebreus dizia, isso já aconteceu, e ele disse isso no século I. Ellen White e seus seguidores dizem não, isso não aconteceu no século I. O autor de Hebreus talvez tenha se enganado. Isso aconteceu só no século XIX, no dia 22 de outubro de 1844. A obra da cruz não resolveu o problema do pecado. Havia uma ação celestial ainda por fazer. A obra de Cristo no Calvário não foi suficiente. Era necessário complementar essa obra através do juízo investigativo. Pergunta: uma doutrina que reduz o impacto e a eficácia da cruz de Cristo vem de quem? Quem é o autor? Quem está por trás de uma doutrina que reduz a eficácia, a eficiência plena e a plenitude do efeito da obra de Cristo na cruz? Essa doutrina é procedente de quem? Meus irmãos, somente o diabo pode ter criado isso. E o diabo criou isso para engendrar no coração dos crentes medo. Medo de não ter algum pecado apagado do livro e viver debaixo da escravidão da lei. Os adventistas dizem que se você não guardar o sábado e adorar a Deus no domingo, como nós hoje aqui, você recebe a marca da besta. Sabem qual é a marca da besta? É adorar no domingo. Todos vocês aqui, estão com a marca da besta. Todos nós estamos com a marca da besta. É engendrar medo, escravidão, através de falsas doutrinas e blasfêmias. William Miller, quando ouviu isso, William Miller escreveu o seguinte: na passagem do tempo divulgado, eu reconheci meu desapontamento. O próprio Miller disse isso. Naquele tempo esperávamos a vinda pessoal de Cristo, e agora é desonesto contender afirmando que não estávamos errados. O próprio Miller reconheceu seu erro. Nunca deveríamos nos envergonhar de confessar abertamente nossos erros. Eu não tenho confiança nenhuma nas novas teorias que brotaram do movimento. A saber, que Cristo veio na época como noivo, era uma das teorias, que a porta da misericórdia se fechou nesse dia, que não existe salvação para os pecadores, que a 7ª trombeta soou, que são outras doutrinas deles, ou que a profecia tenha se cumprido
em qualquer sentido. Eu não creio em nada disso. Nós, na verdade, erramos e deveríamos reconhecer isso. O próprio profeta deles disse isso. Mas eles disseram o seguinte, Ellen White disse o seguinte: William Miller levantou no final a sua voz contra a luz do céu. Quando William Miller disse, eu não acredito em nada disso, então Ellen White disse, William Miller levantou, no fim das contas, ele levantou a sua voz contra a luz do céu. Ele não aceitou a interpretação nova, ele se insurgiu contra a verdade. William Miller então se afastou e o movimento prosseguiu.